Gálatas capítulo 6, versículo de número 9. A palavra de Deus diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo nós ceifaremos, isso se não houvermos desfalecido. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo nós ceifaremos, isso se nós não houvermos desfalecido. Coloque a mão no seu coração, feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós entregamos esse momento nas tuas mãos, é o momento da sua palavra, e nós queremos ouvir a tua voz através da sua palavra, por isso pedimos em oração, usa a minha vida e faz com que eu seja um canal, um instrumento nas tuas mãos, a transmitir a sua palavra, e que o seu nome, Senhor Jesus, somente o seu nome seja glorificado. Nós oramos como igreja, se você concorda, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, eu dei um título para essa mensagem, e o título da mensagem de hoje é A Vitória da Perseverança. O texto que nós acabamos de ler diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Quando a Bíblia diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, ela está nos orientando a perseverar fazendo o bem, perseverar fazendo a coisa certa. Quando diz de que aqueles que não desfalecerem, eles irão colher, está dizendo aqueles que perseverarem vão receber colheita. Então é preciso perseverar em fazer o bem. Você sabe, existem muitas pessoas que desistiram de fazer o bem no meio do caminho. Existem muitas pessoas que desistiram de alguma coisa boa no meio do caminho porque cansaram. Desistiram de alguma coisa boa no meio da sua jornada porque se sentiram cansaram. Se você pegar uma pessoa e avaliar, uma pessoa que começou a fazer um curso, a cursar uma faculdade, e aí ela passou o primeiro ano estudando, o segundo ano, o terceiro é aquela correria de ter que estudar para a prova e ainda ter que dar conta do trabalho, ter que dar conta da família, e aí ela passou aquela correria nos 2 primeiros anos, no terceiro ano, chutou o balde, largou, parou. Você pergunta para aquela pessoa, se você largou a faculdade, por quê? Por que você parou? Qual é a frase que você muito escuta por aí? Cansei, era muita luta. Então cansei. Cansou e aí parou. Cansou no meio de uma jornada fazendo algo bom e aí desistiu. Se você avaliar, muitas pessoas cansaram de fazer o bem para outras pessoas. Desistiram no meio do caminho. Era gente que ajudava um, ajudava outro, se preocupava com todo mundo, mas aí foi apunhalado pelas costas, sofreu ingratidão. E aí uma pessoa que era muito boa, hoje ela se tornou uma pessoa fria. Uma pessoa que ela era muito ajudadora, hoje ela está isolada e fria. E você pergunta, por que você mudou? Aí a pessoa fala, cansei de ficar ajudando os outros, cansei de fazer o bem. Você faz e ó, só toma punhalada nas costas. Cansei de ser bobo, cansei de ser trouxa. É isso que se escuta por aí ou não é? Então, se você avaliar, muitas pessoas hoje, elas se cansaram das dificuldades que fazem parte do dia a dia do ministério. Gente que recebeu um chamado lindo de Deus, que recebeu uma missão, gente que Deus tirou e resgatou lá do mundo, fez uma obra linda na vida dessa pessoa, deu um chamado para essa pessoa, e aí ela hoje não exerce o chamado, não lidera mais, não está mais envolvida na obra, e você vai perguntar, por que você não está mais envolvido? Por que você não é mais da maneira como você era? Por que você não está liderando mais? Aí que a pessoa fala, cansei, é muita coisa, é muito problema, é muita coisa na cabeça, cansei.
Olha como é que as pessoas desistem de coisas boas que Deus um dia confiou nas mãos delas. Coisas boas que Deus um dia depositou na vida delas. Por quê? Porque se cansaram. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui: não se cansem. Não se cansem de fazer o bem, não desistam de fazer o bem, ainda que seja pesado, ainda que seja uma luta, ainda que seja você sofra, não se canse. Mas nós olhamos hoje pessoas que desistiram do casamento, divorciaram, e aí você pergunta: mas o que houve? Você desistiu. O que houve que vocês não estão mais juntos? O que houve? E aí o que você se escuta dos dois lados? Como é que é a frase que normalmente você escuta? Ah, cansei. Cansei dele. Cansei dela, cansei. Olha como é que se abandona as coisas assim, gente, no meio do caminho. O apóstolo Paulo falou: não se cansem, não se cansem. Mas você toda hora você avalia situações com esse exemplo. É gente que se cansou de orar por alguma coisa, desistiu, estava orando muito, buscando a Deus por um milagre, buscando a Deus por uma vitória, buscando a Deus para que alguma coisa acontecesse na sua vida, na sua casa, na sua família. E você pergunta: e aí, como é que está? Você ainda está orando por aquilo? O que é que as pessoas respondem? Ah, cansei de orar, eu estou orando 5 anos, 10 anos orando, cansei de orar. Olha como é que se desistem no meio do caminho, gente. São pessoas que se cansaram de esperar o agir de Deus em alguma área da sua vida. E aí, porque cansaram de esperar o agir de Deus, desistiram até mesmo de servir a Deus. Você está aqui e possivelmente você lembra de alguém que não recebeu alguma coisa que estava esperando de Deus, porque estava se relacionando com Deus só por aquilo que Ele pode dar e não por aquilo que Ele é. Então ficou ali, e aí Deus não deu na hora que essa pessoa pediu. Aí o que ela fez? Desistiu de servir a Deus. Hoje não está mais servindo a Deus, não está mais em igreja nenhuma, não tem mais contato com a palavra de Deus, não ora mais. E você vai perguntar por quê? Ah, cansei de esperar Deus agir. Já contei aqui uma vez que uma pessoa que eu e a minha esposa ajudávamos ela, uma luta na família, uma luta que ela tinha na família, a gente orava com ela, orientava, aconselhava, e um dia ela chegou na nossa casa revoltada, e ela disse: estou largando tudo, estou chutando balde, vou sair da igreja, vou abandonar Deus, vou abandonar tudo. E perguntamos por quê, e ela disse num alto tom: cansei de ficar esperando Deus nesse passo de tartaruga dele. Foi o que a pessoa falou para a gente. Hoje nem tem ideia de como está a vida dessa pessoa. E aí nós acabamos fazendo o contrário do que o apóstolo Paulo falou. O apóstolo Paulo falou: não se cansem. Não se cansem de fazer o bem. Eu queria fazer uma pergunta para você aqui. Você já largou alguma coisa boa porque você ficou cansado? Responda isso agora. Quantas coisas boas na sua vida que você largou no meio do caminho? Você parou no meio do caminho? Pensa comigo se valeu a pena isso. Pensa comigo quantas coisas que você desistiu. Você se cansou e você desistiu. Você parou. Imagina se você tivesse perseverado. Imagina se você tivesse persistido, como é que você poderia estar hoje? Em qual posição que você deveria de estar hoje? Eu preciso pensar. E eu vou pensar: cara, eu tenho que seguir a orientação da palavra de Deus e não deixar com que o cansaço faça eu desistir. Escute, não, eu sei que o cansaço é uma realidade, a gente fica cansado. Eu também fico cansado, só que eu lembro dessa palavra: eu posso ficar cansado, mas eu não vou desistir de fazer o bem. Eu posso ficar cansado, mas eu não vou desistir de fazer as coisas que Deus me chamou para fazer. Eu não vou desistir dos projetos que Deus confiou nas minhas mãos. Porque eu aprendi uma coisa, irmãos: as pessoas, elas não são derrotadas na vida, elas desistem.
A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Se eu sou mais do que vencedor, então como que uma pessoa que é mais do que vencedor se torna derrotada? Ela se torna derrotada quando ela desiste. Porque se você continuar perseverando na batalha, você vai chegar até o final se cumprindo a palavra de Deus. Somos mais que vencedores. Você só não é mais do que vencedor se você desistir. Muitos dos fracassos na vida acontecem porque as pessoas desistem sem perceber o quanto que elas estavam próximas da vitória, o quanto que elas estavam próximas do sucesso. Muita gente fracassou porque quando estava pertinho, prestes a alcançar o cumprimento da promessa, desistiu. Estava pertinho de receber a bênção, e aí no meio daquela pressão, daquela luta, você já estava prestes a receber, desistiu. Perseverança é terminar aquilo que você começa, é ir até o final e terminar aquilo que você começa. E eu preciso dizer para você que você precisa dar um basta nesse ciclo que você vem repetindo na sua trajetória de começa e não termina, começa e não termina, decide e não vai até o final. E tudo que você decide, na primeira pressão, na primeira luta, na primeira perseguição, na primeira adversidade, você desiste daquilo que você mesmo decidiu. Então tem que dar um basta nesse ciclo. Levanta a sua mão direita e fala bem assim: eu vou perseverar até o final. E para eu perseverar até o final, eu preciso me proteger das coisas que podem me cansar e me fazer desistir. E o que é? Eu estou sempre observando o que é que pode me cansar e me fazer desistir. E aí, quando eu estou observando isso, eu me protejo para que essas coisas não me atinjam. O que é que pode gerar cansaço sobre a vida de uma pessoa e fazer essa pessoa desistir? Número 1. É quando você acumula um monte de problemas que você não deveria de acumular. É quando você acumula na sua vida um monte de problemas que não são problemas seus. Você vai carregando a bagagem dos outros. E aí isso vai pesando em você, pesando, e uma hora você fala assim: cara, eu não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando mais isso. E aí você sente vontade de chutar o balde. Você fica desanimado com a família, você fica desanimado com Deus, você fica desanimado de trabalhar. E aí por que você está desanimado assim? Porque você absorveu um monte de carga que não era para você absorver. Você botou nas suas costas a mochila que era para outro carregar, mas você pegou. E Deus está perguntando para você: quem mandou você assumir essa responsabilidade? Quem mandou você carregar a carga dos outros? Eu não mandei você carregar a carga dos outros. Então você está toda pesada, todo pesado, desanimado, triste, se sentindo aí frustrado, porque você pegou carga que não era para pegar. Então as pessoas cansam. Elas cansam porque elas acabam querendo assumir responsabilidade que era para ser do outro. Aí pega aqui, um parente aqui, não, vou pegar esse parente, vou pegar esse amigo, vou pegar esse irmão. E você está pegando um monte de carga que nem as pessoas mesmas, elas não estão dispostas a carregar. E você está carregando aquilo que o outro não está disposto a carregar. Você está pegando para você. Faz um carinho no vizinho que está do seu lado e fala: como eu estou amando você estar ouvindo essas coisas aqui. Fala para ele. Incomoda com uma cotovelada de leve, fala bem assim: carrega a sua bagagem que eu carrego a minha. O máximo que nós podemos fazer, a bagagem de alguém está pesada, então a gente ajuda ela. Mas quem é que está recarregando é quem? É ela. Eu não vou assumir a responsabilidade dela. Eu ajudo. Pastor, você ajuda as pessoas? Ajudo. Só que eu ajudo se ela assumir que a bagagem é dela. Que a minha bagagem eu já tenho. Segundo, se eu quero me proteger para não ficar cansado, eu preciso avaliar as coisas que eu estou ouvindo e vendo, porque as coisas que eu estou ouvindo e vendo, elas podem me desanimar e pesar ainda mais. Irmão, você é inteligente, você sabe que o que você escuta e o que você vê, tem coisa que você escuta que te desanima.
Tem coisa que você escuta que te entristece, então você vai ficar escutando por quê? Tem coisa que você vai ficar... irmão, é complicado demais. Hoje com as redes sociais o cara fica lá, tá vendo? Olha o que essa pessoa está fazendo. Não, olha a indireta dela para mim. Misericórdia. Você sabe que isso te desanima, e você vai ficar vendo por causa de quê? Por que você vai ficar vendo aquilo que te deixa cansado? Por que você vai ficar vendo aquilo que vai alimentar em você a sua desistência? Não, irmão, eu sou inteligente. Tem coisa que eu me protejo. Eu sei que se eu ouvir algumas coisas, isso vai me deixar mal, então eu não quero ouvir. Eu saio pela tangente, eu dou uma de João sem braço, eu não fico naquela conversa. Eu não quero ouvir, mudo de assunto, porque eu sei que algumas coisas vão me desanimar, e eu não quero ficar desanimado. Para eu me proteger do cansaço que pode fazer eu abandonar no meio do caminho, olha o que diz aqui Mateus 24, versículo 10 a 13. Nesses tempos muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitas pessoas vai esfriar. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Já está dizendo aqui a Bíblia de que nos finais dos tempos vai ter muita gente, um traindo o outro. Vai ter gente fazendo mutreta na igreja. Vai ter gente fazendo coisa que você fica estarrecido dentro de casa. Vai ter gente falando, está aqui beijando um amigo aqui, virou as costas, metendo pau nele ali. A Bíblia está dizendo que vai ter isso. Agora basta saber se você vai se proteger para que isso não entre no seu coração e não te desanime. Você está entendendo? Basta saber se você vai se proteger para você parar de ficar olhando os problemas na vida dos outros que podem te esfriar e começar a olhar os problemas que você tem que resolver. E olhar para as coisas que você tem na demanda da sua vida. Não foque a sua trajetória observando aquilo que as pessoas falam de errado ou fazem de errado. Foque a sua trajetória sendo perseverante nos projetos que Deus confiou nas suas mãos, na luta pela tua casa, na luta pela tua família, na luta pela tua salvação. Foque nisso, irmão. Você ficar olhando coisa que alimenta o cansaço, a desistência, você daqui a pouquinho está para o buraco. Você observa uma situação dentro de uma empresa, dentro de um trabalho, de um escritório, de uma loja. Tem lá uns 4, 5 funcionários. E aí um funcionário lá, o cara é exemplar, trabalhador, cheio de disposição, chega cedo, vai embora tarde, ele não morcega. Pergunta para o vizinho que está do céu, você morcega no trabalho? Não, deixa. Ele está lá trabalhando, ralando, chega cedo, sai tarde, faz o melhor, produz, arrebenta a boca do balão. Aí esse cara começa a olhar os outros que estão lá, que morcega, chega atrasado, fala mal do chefe pelas costas. E ele fica olhando aquilo. E aquilo vai entristecendo. Estou aqui arrebentando a boca. E esses caras ainda que fazem isso tudo que não presta, ainda ganham o mesmo salário que eu. Eu estou aqui, chego cedo, saio tarde, faço melhor, não fico morcegando na internet e tal. Quer saber? Eu vou parar de chegar cedo. Eu vou parar. Você está vendo como é que se você vê e ouvir coisa que pode fazer você cansar, você desiste de fazer uma coisa que é maravilhosa, que Deus colocou como marca na sua vida. Deus colocou sobre a sua vida uma marca de caráter, de integridade, de disposição para trabalhar, de excelência, de fazer as coisas de maneira maravilhosa. E aí você pode desistir dessa marca que Deus colocou na sua vida, porque ficou vendo e ouvindo gente que não vale nada. Então tem que me proteger. Eu vou me proteger para eu não desanimar. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Você está entendendo?
Terceira coisa que eu preciso fazer para me proteger: se eu quero me proteger do cansaço, eu preciso parar de permitir o diabo ficar martelando na minha cabeça coisas que me desanimam. Eu preciso aprender a proteger a minha mente. Porque o diabo vai ficar toda hora lançando na sua mente pensamentos dos mais diversos possíveis. E um dos pensamentos que o diabo coloca na sua mente é: você não vai aguentar. Você não vai aguentar. Você não vai aguentar, essa pressão está muito violenta, você não dá conta. Você não dá conta, você não dá conta. E aí, se você absorve esse pensamento, o que é que você faz logo em questão de tempo? Chuta o balde. Você desiste, você abandona. O diabo lança pensamento na mente das pessoas de acusação, lançando sobre elas acusação de erros que elas cometeram no passado, de erros que cometeram, e aí ele fica lançando acusação, e com essa acusação ele vai tomando o seu coração, e você vai ficando desanimado de servir a Deus. Fala assim: pois é, eu fiz tanta coisa errada na vida, pois é, eu fiz uma coisa muito feia, eu fiz uma coisa... E aí o diabo toma o seu pensamento, e aí ele rouba as suas forças. A pergunta que você vai fazer é: você vai deixar o diabo ficar lançando esse pensamento e tomar a direção da sua vida? Já falei aqui numa semana de que o diabo fica na mente das pessoas trabalhando igual o Capitão Nascimento ficou nos Soldados do Tropa de Elite, você lembra? E aí eu perguntei aqui pela manhã, que eu não gravava, qual era o número daquele que ele pegou pelo colarinho e ficou batendo. Ele falou assim: pede para sair, pede 06, pede para sair, pede para sair, pede para sair. E o que o cara falou? Tá bom, eu vou sair. O diabo está trabalhando na sua mente dizendo: pede para sair, pede para sair, pede para, joga a toalha, pede, sai, chuta o balde, larga tudo, larga tudo, larga tudo. E a pergunta a fazer para você: você vai largar? Você vai chutar o balde? Você vai jogar a toalha? É isso que você vai fazer? Não preciso vencer esses pensamentos. Fala assim: eu vou perseverar até o final. Eu vou lutar com todas as minhas forças. Eu vou perseverar. Pastor, como é que eu faço para eu poder então perseverar mesmo cansado? Como é que eu faço para continuar lutando essa jornada com perseverança, mesmo cansado com tudo que eu estou sofrendo? Vou dizer algumas coisas aqui que você precisa fazer. Se você quer continuar a caminhada em perseverança, mesmo cansado, a primeira coisa que você precisa aprender a fazer é renovar as suas forças em Deus. Aprenda a renovar as suas forças em Deus. Porque quando nós não temos mais força nenhuma, a gente chega diante de Deus e fala: Deus, eu preciso que o Senhor renove em mim as minhas forças. Olha, deixa eu falar uma coisa que acontece na minha vida. Às vezes é tanta pressão de um lado, pressão de outro, ingratidão aqui, você sofreu. E aí você fica com tanto peso que até para orar parece que a sua oração não passa do teto. Parece que você não tem vontade de orar. E quando você ora, a oração ficou fria. Pastor, você passa isso? Eu passo isso. Só que eu aprendi a não desistir. Então, mesmo cansado, mesmo achando que a oração não está passando, mesmo sem vontade nenhuma de orar, eu vou lá, eu coloco o meu joelhinho no chão e eu falo para Deus: Deus, coloca dentro de mim fome e sede pela tua presença. Deus, eu não estou te pedindo dinheiro, eu não estou te pedindo fama, eu não estou te pedindo crescimento. Deus, o que eu estou pedindo é: coloca dentro do meu coração desejo por orar. Eu quero ter desejo por isso. Você está entendendo? E aí Deus vai renovando as minhas forças. Romanos capítulo 12, versículo 12 diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Perseverai na oração. Você desistiu de orar? Você parou de orar, minha irmã? O cansaço foi tão grande que você desistiu? Você acordava cedinho, botava o seu joelhinho lá naquele quarto e orava? Você continua assim? Ou você desistiu de orar? Ou você desacreditou da oração? O que aconteceu com você? Perseverai na oração. E aí isso me traz renovo. Quando eu estou cansado, cara, isso me renova.
Surge uma graça, uma força. Às vezes eu orei lá no meu cantinho lá e parece que o céu de bronze, nada, não aconteceu nada. Deus, puxa vida, Senhor, me ajuda, me dá a sua presença. Deus, me ajuda a sentir vontade. E ali não aconteceu nada. Mas quando eu saí, no decorrer do dia, parece que vem uma glória de Deus. Deus me surpreende num culto, Deus me surpreende numa célula, Deus me surpreende conversando com os irmãos. Eu falo, uau! Você está entendendo como é que é? Romanos capítulo 15, versículo de número 5 diz assim: o Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade segundo Cristo Jesus. Deus nos concede espírito de perseverança e de ânimo. Você está andando desanimado, então pede para Deus. Pede, Deus renova o meu ânimo. Eu estou te ensinando, clama aqui, Deus renova. Você está sem força nenhuma e diz, Deus, a tua palavra diz de que o Senhor dá perseverança. Eu tenho desistido muito das coisas, então eu te peço, me dá perseverança e ânimo para continuar essa jornada. Você está desanimado daquele trabalho? Você vai segunda-feira trabalhar carregado, então quando você sair de casa, você vai falar, Deus, renova o meu ânimo para eu trabalhar mais animado naquele lugar. Você entra em algum ambiente, alguma coisa que você tem que resolver na família, alguma coisa que você tem que encontrar com alguém, você está tão cansado, você não aguenta olhar para aquela pessoa, você não aguenta chegar naquele ambiente. Então você pode sair de casa e falar, Deus, aumenta em minha perseverança para eu continuar trabalhando, lutando por essa pessoa, conversando com ela. Me dá ânimo. Nós podemos pedir isso. E aí, quando nós pedimos, nós estamos renovando as nossas forças em Deus. Mesmo cansado, a gente vai renovando as forças em Deus. Isaías capítulo 40, olha o que diz, Isaías 40, versículo de número 29. O Senhor dá força para aquele que está cansado, Ele multiplica as forças daquele que não tem vigor nenhum. Talvez você está aqui hoje assim, cansado. Você essa semana mesmo pensou em largar tudo, chutar o balde e sumir. Você está cansada. Você falou com Deus, falou com alguém, estou cansada, não estou aguentando mais. O que esse texto diz? O Senhor, Ele renova as forças daquele que está cansado. Ele multiplica o vigor daquele que não tem vigor nenhum. Olha o que mais diz. Os jovens se cansarão e se fadigarão, os moços certamente cairão, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como que de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Esses são os que renovam a força em Deus, irmão. Aleluia! Renova a sua força em Deus. Renove a sua força em Deus. Está difícil, vem para Deus. Você não está aguentando mais, vem para Deus. Ele pode te renovar. Ele pode te dar uma disposição para você continuar essa luta, mesmo que você esteja no último suspiro da sua energia. Ele pode reabastecer seu tanque. Ele pode injetar ânimo em você. O que mais que eu preciso fazer, pastor? Para continuar essa jornada em perseverança mesmo cansaço, eu preciso decidir. Diga comigo assim, decidir. Aliás, diga, eu decido que irei lutar com todas as minhas forças. Se você quer continuar essa jornada, você precisa decidir aqui na cabeça, eu vou lutar com toda a minha força. Eu vou lutar, eu decidi que vou lutar. Em Gênesis capítulo de número 32, conta a batalha que Jacó teve com o anjo. Você conhece a história, não conhece? Jacó ficou lutando uma madrugada inteira com o anjo. E qual era a batalha de Jacó com o anjo? Ele queria que o anjo fizesse o que com ele? Tem que me abençoar. E aí Jacó disse para o anjo o quê? Se não me abençoar, eu não te largo. Então Jacó ficou a madrugada inteira, e naquela luta, você imagina uma madrugada inteira lutando. Jacó disse para o anjo, não adianta, eu não vou te largar enquanto tu não me abençoar. Será que Jacó ficou cansado? Será? Claro que ficou cansado. Mas ele estava com uma decisão,
eu vou lutar com todas as minhas forças, e eu não largo esse anjo enquanto ele não deixar aqui a minha bênção. Então nós precisamos decidir que nós vamos lutar com toda a nossa força, lutar com tudo aquilo que você tem, não desistir no meio do caminho, porque você já desistiu muitas vezes. Pensa quantas vezes você já desistiu. Coisas boas que eram para estar nas suas mãos, hoje elas não estão. E por que não estão? Porque você não lutou com todas as suas forças. Você ainda tinha mais disposição para lutar. Você ainda tinha mais força. Ô irmão, eu estava lendo em um livro, melhor dizendo, a história de um grande campeão do boxe, um lutador de boxe americano, campeão durante muitos anos. Esse cara, durante muitos anos, permaneceu com um cinturão de ouro. O nome dele é James Colbert. Esse cara foi entrevistado por um repórter que perguntou para ele assim: cara, qual o segredo de você estar esses anos todas essas temporadas, conseguindo manter o cinturão de ouro, sem perder uma batalha? Qual é o seu segredo? E aí o lutador de boxe disse assim para o repórter: olha, eu acho que eu não tenho segredo, nenhum segredo não. Existe uma coisa que eu faço em todas as minhas lutas, que eu imagino que é isso que pode me proporcionar as vitórias que eu tenho. E o repórter perguntou: e o que é que você faz em todas as lutas? E ele falou: eu tenho um pensamento aqui, que fica martelando na minha mente. Esse pensamento é uma frase que diz para mim mesmo na hora da batalha: James, lute mais um round. James, lute mais um round. Então eu posso estar na lona, eu posso estar sangrando, eu posso estar arrebentado. Essa voz começa a dizer aqui dentro da minha mente: lute mais um round, lute mais um round, lute mais um round. E isso me faz ser o vencedor que eu sou. Posso falar? Tem gente que está aqui, que está na lona. Você está passando por uma situação muito difícil na sua vida. Essa frase precisa martelar aqui na sua cabeça: levante e lute mais um round. Levante e lute mais um round. Levante e lute mais um round. Você está me ouvindo? Levante e lute mais um round. Dá para você lutar mais, dá para você batalhar mais, dá para você colocar mais energia nisso. Lute mais um round, lute mais um round. É bem verdade que existem certas batalhas que nós passamos na vida em que elas, logo quando a gente tá para poder conseguir a vitória, parece que a situação aperta. Escute, olha só, muita coisa, não significa que é tudo, mas muita coisa na nossa vida, antes de melhorar, é preciso piorar. Fala, ai. Pastor, eu estou orando, trabalhando para as coisas ficar melhor, e estou ali lutando e fazendo o que é certo, e estou perseverando, parece que piorou a história. Quantos aqui já passaram por isso? Fala, ai. Antes de melhorar, parece que vai piorar. O diferencial dos que conquistam para os que não conquistam é na hora que piorar, essa pessoa, ela permanece perseverante da mesma maneira no início. A Bíblia diz que o nosso choro pode durar uma noite, mas a alegria só vem pela manhã quem na hora do choro não desistiu. A alegria não vem pela manhã para quem desistiu no meio da madrugada. Você está entendendo? A alegria não vem para quem no meio da noite chorou e chutou o balde. Não vem para quem no meio da noite chorou e desistiu das coisas boas. A alegria só vem pela manhã para quem permaneceu perseverante. A Bíblia diz que os discípulos estavam no meio de um barquinho, atravessando o mar, e no meio daquela travessia eles começam a sofrer uma tempestade. Logo depois da tempestade, Jesus repreende, depois de um tempo de tempestade, Jesus repreende a tempestade e chega sobre eles, acaba a tempestade, chega sobre com eles o tempo da bonança. Agora o tempo da bonança só chegou para quem permaneceu no barquinho, porque quem pulou fora do barco não experimenta a bonança.
Você está passando por uma tempestade? Você está passando por uma luta muito grande? Então não pula do barco não, porque se pular fora do barco você não experimenta a bonança. A bonança é para quem continua no barco, mesmo diante de uma grande tempestade. Você está entendendo isso? A tempestade está violenta, mas você está dentro do barco. Não sair não. Então na hora que chegar a bonança, você está preparado para desfrutar dela. O que mais que eu preciso fazer para experimentar perseverança no meio da jornada, mesmo cansado? A outra dica para você é o resultado, é a dica do Salmo de número 40, o Salmo dos encalhados e das encalhadas. Fala aleluia. Quer perseverar? Aprenda a esperar no Senhor. Incomoda o seu vizinho, fala para ele bem assim: espera no Senhor. Fala para ele, vê se entende isso. Fala, espera no Senhor. Porque tem gente que não persevera, por quê, gente? Porque não sabe esperar. Não aguenta esperar. E aí, porque não aguenta esperar, a primeira oportunidade que tem, sai chutando balde, largando os planos de Deus, desistindo dos projetos de Deus. Por que que desistiu? Porque não aguentou esperar. Não aguentou esperar. Olha o que o Salmo de número 40 diz: esperei com paciência no Senhor. Fala para o teu vizinho, você precisa de mais paciência, irmão. Não, olha só, olha o que diz aqui: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu. Deus se inclinou e ouviu o clamor de quem teve o quê? Paciência. Não tem como Deus se inclinar para você e ouvir o seu clamor se você for impaciente. Deus se inclinou e ouviu o clamor de quem é paciente. E olha aqui o resultado da paciência: se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo. Ele colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, colocou um cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor, porque eu tive paciência e esperei a hora dele. Esperei a hora dele. Aleluia. Aleluia. Então, se você está numa situação, cara, eu estou numa situação horrível, eu estou num lago, está complicado a coisa para mim, parece que está tudo complicado aos meus olhos. Quer que Deus tire disso? Espere com paciência o agir de Deus e não vá querer agir da sua maneira. Espere com paciência o agir de Deus. O problema, irmão, é que no nosso tempo de hoje, nós estamos acostumados a ter as coisas rápido demais. É tudo muito rápido. Eu estava de manhã aqui lembrando de que antigamente a internet que nós tínhamos em casa era aquela internet com modem que ligava no telefone, na rede de telefone, de escada, e ficava aquele barulhinho no modem assim. E aí você usava aquela internet de escada no provedor da IG. Você lembra disso? Aí depois aumentou a internet um pouquinho para internet de 1 mega. Depois, tá lento demais. Aí já aumentou para de 5 mega. Agora você está lá na internet de 5, de 10 mega e está assim: meu Deus, que troço lento, que troço lento. Acho que esse computador está com defeito, está com vírus. Não é vírus. É porque você está sendo doutrinado a querer tudo rápido demais. É uma verdade que a tecnologia está avançando e as coisas são muito rápidas, mas com Deus as coisas não são rápidas e nem são demoradas. Com Deus as coisas, elas são na hora certa e no tempo certo. A sua maneira é a maneira perfeita, o seu jeito é o jeito certo. Então precisamos aprender a esperar o jeito de Deus, a maneira de Deus e o tempo de Deus. Aleluia. É o tempo de Deus. Precisamos doutrinar nossa cabeça. Deus não funciona igual funciona a minha internet.
Quem pode dizer aleluia sobre isso? Irmão, a gente é tão impaciente que a gente vai num prédio que tem elevador, e aí você chegou no elevador, você apertou o botãozinho lá e ele ficou amarelinho. E ele já recebeu o sinal de que ele tem que subir e parar, mas você fica apertando 3, 4 vezes ali de novo, como se ele fosse chegar mais rápido. Quem aqui aperta o botão do elevador umas 5 vezes? O que é isso? Falta de paciência. É pressa. Tem gente que está com tanta falta de paciência que está orando e pedindo assim: Deus, por favor, me dá paciência, mas me dá rápido, Senhor. Nós precisamos de lutar pela perseverança, porque a perseverança, ela nos proporciona a vitória. Qual é a vitória da perseverança, pastor? Se eu manter a minha vida em perseverança, qual é a vitória que eu recebo? Primeiro, eu recebo a vitória da colheita. Esse texto que nós lemos de Gálatas 6:9 diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, porque no tempo certo nós iremos colher, nós iremos ceifar, isso se nós não houvermos desfalecido. Então a vitória da perseverança é a colheita. Quer receber colheita? Persevera. Gênesis capítulo de número 26, no meio de uma crise, Isaac começa a cavar poço para encontrar água, e diz que ele cava o poço, vem os filisteus e entulham. E aí Isaac persevera, cava de novo outro poço, e vem os filisteus e entulham. E aí Isaac vai de novo e cava outro poço, e os filisteus vêm e falam bem assim: esse poço é nosso, essa terra é nossa. E aí roubam o poço de Isaac. Isaac vai de novo cavando outro poço, até que ele cava um poço, e os filisteus não implicaram com ele. E Deus falou: você encontrou o Reobote, que significa Deus alargou o poço, Deus alargou a história da vida de Isaac. Isaac só recebeu o poço largo porque ele perseverou. Então nós precisamos perseverar. Estão entulhando seus poços? Continua, e continua, e continua, e continua, e continua. Zacarias capítulo 9, versículo 12, olha o que diz o texto: voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, porque hoje mesmo eu vos anuncio que vos restaurarei tudo em dobro, vos restaurarei tudo em dobro. Sabe qual é a colheita da perseverança? Restauração em dobro de tudo aquilo que foi roubado. Isso é a colheita da perseverança. Agora olha o que maravilhoso diz aqui nesse texto: voltem à fortaleza, prisioneiros da esperança. Nós que servimos a Deus, nós temos já essa semente da perseverança, da esperança aqui dentro de nós. Quando o texto diz que são prisioneiros da esperança, é mais ou menos assim: um prisioneiro, ele era amarrado com corrente no pé, igual você vê em filme, tá prisioneiro, corrente. E aí eu tento ir para lá, mas não consigo, porque eu estou agarrado, sou prisioneiro. O prisioneiro da esperança é assim: vem luta, dificuldade, pressão, cansaço, e tenta roubar ele, tenta tirar ele. Só que ele é atraído para poder ser roubado. Só que ele é prisioneiro da esperança. Deus está segurando ele aqui, falando bem assim: você não vai desistir, você não vai largar, você não vai jogar a toalha. É por isso que você está aqui hoje, sabe por quê? Porque você é prisioneiro da esperança. O inimigo estava doidinho para que você desistisse, mas as mãos de Deus estão te sustentando e dizendo: seja aqui prisioneiro da esperança, porque eu vos anuncio que irei vos restituir em dobro, em dobro. Tudo que você perdeu será restituído em dobro. Aleluia. Oh meu Deus do céu. A vitória da perseverança. Sabe qual é o outro tipo de vitória que nós experimentamos quando nós somos perseverantes? Nós recebemos a vitória da exaltação. As pessoas olharem e falarem assim: caraca, tá vendo aquela mulher ali, tudo que ela passou? Olha como é que está a vida dela hoje. E aquele cara lá, rapaz,
rapaz, com tudo que é pressão, olha só como é que ele está. Rapaz. E aí todo mundo vai olhar e fala, puxa vida, hein? Puxa vida, hein? A vitória da exaltação. Eu ouvi dizer de um grande palestrante que estava dando um treinamento para executivos cristãos, milionários. E ele estava em uma plateia com centenas de executivos milionários cristãos, e ele ensinando sobre perseverança, ele disse para a plateia assim: eu queria saber de vocês, Abraão foi um homem que perseverou, sim ou não? Aí todo mundo disse sim. E Isaac, naquela história de cavar os poços, Isaac perseverou, sim ou não? Todo mundo sim. E o apóstolo Paulo, ele perseverou, sim ou não? Todo mundo disse sim. E Jesus, o que vocês acham? Jesus perseverou, sim ou não? Sim. E ele pergunta, e o Tácito perseverou, sim ou não? Aí todo mundo ficou em silêncio. Aí alguém aqui na frente perguntou, seu palestrante, quem é o Tácito mesmo? E ele falou, pois é, o Tácito ninguém conhece, é porque ele não perseverou. A pergunta é, como é que você vai ser conhecido pelos seus filhos? Seus filhos vão olhar você e falar assim, meu pai é um guerreiro que persevera, minha mãe é uma valente que nunca desistiu. Como é que eles vão olhar para você? As pessoas vão lembrar de você como? Então você não pode desistir. Você não pode chutar o balde e largar as coisas no meio do caminho de novo, não pode. Você não pode desistir novamente, para você experimentar a vitória da exaltação. E terceiro, se nós queremos experimentar a vitória da exaltação, nós iremos ter como colheita salvação. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz, nada temais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, mas se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A salvação vem, é para quem é fiel e persevera até o final. Você está entendendo? Na hora que vem a luta, a perseguição, não tem desculpa. Não tem como eu chegar diante de Deus, irmão. Não tem como nenhum de nós chegarmos diante de Deus e falar assim, Senhor, eu desisti no meio do caminho porque eu ouvi muita coisa. Senhor, eu desisti no meio do caminho porque me entristeceram muito. Senhor, não vai receber a coroa da vida. A Bíblia diz que vai receber a coroa da vida é quem perseverar até o final. Não é quem deu uma desculpa. Não é quem inventou e contou para Deus uma história. Eu tenho um monte de história para contar para Deus, mas não é isso que vai valer. O que vai valer é, você perseverou até o final? Diante de tudo que aconteceu, você perseverou até o final? É isso que vai valer. Vai receber a coroa da vida aquele que perseverar até o final. Por favor, meu irmão, fique de pé.